Olá, bem-vindo novamente ao curso Maratona Java. Nessa aula nós vamos falar sobre assertivas. Nós sabemos que quando nós estamos desenvolvendo, nós não devemos presumir absolutamente nada. Ou seja, você não pode pensar, eu acho que tal valor nunca vai chegar aqui, nesse argumento. Mas não temos como não fazer isso. Isso é uma coisa natural e por causa disso, a partir da versão 1.4 do Java, eles introduziram as assertivas. Então, a assertiva é para você verificar valores e caso esse valor não seja o que você está esperando, ele vai lançar um erro, não é nenhuma exceção. Então, vamos ver como é que nós podemos utilizar assertivas aqui. Vamos criar um novo pacote, MNOP, colocar assertions, são as assertivas. Package, vamos criar só um pacote teste, porque nós não precisamos criar um outro pacote de classes, porque é um assunto bem simples. E vamos criar uma classe assert test psvm e vamos lá. Então imagina que você tem um método aqui calcula salário, por exemplo, onde você recebe double salário. E você vai fazer um cálculo. Um cálculo com salário. Só que você, como criador desse método, sabe que nunca o salário poderá ser negativo. Então, até hoje, o que você poderia fazer? Bom, você faria algo assim, if salário for maior que 0, faz aquele cálculo com o salário. Mas, tem um else aqui, que esse else não deveria existir. Então, você colocaria mais ou menos aqui. Se chegou aqui, ferrou. Por quê? O código não deveria, o salário não deveria ser menor do que 0. Então, esse else aqui, você colocou somente para casos de teste. E isso é ruim, porque, querendo ou não, esse if else aqui, quando você mandar para a produção, pode ser só uma linha de código, mas imagina que você tem 300, 400 classes fazendo algo parecido. Então, você tem muitas linhas de código, você está forçando o compilador a sempre estar trabalhando com if else. E quando você chamar aqui calcula salário, você provavelmente vai passar um valor positivo. Então, apertar Ctrl Shift F10, ele não vai imprimir absolutamente nada. Da última aula, nós podemos só comentar isso aqui. Sobrecarga com exceptions. Ctrl Shift F10. Então existe uma forma, que é utilizando a palavra assert, que você não vai ser mais obrigado, ou seja, você não vai mais utilizar esse else. Por quê? Porque a palavra assert vai garantir que você sempre vai passar esse valor que você está esperando. Então, é bem simples. Para você utilizar, você só escreve a palavra assert e você vai fazer a verificação do salário. Então, o que significa esse assert? Você está falando que assert e esse valor aqui tem que ser true. Por quê? Porque se for falso, significa que o seu código ele tem um erro muito sério. Você não está preparado para esse tipo de erro. Com isso, você consegue garantir em tempo na fase de testes, de que seu salário sempre vai ser maior do que 0. Quando você faz isso, assert, você não precisa colocar o if ou else. Por quê? Porque você já está falando aqui, cara, se o meu salário for menor do que 0, tem alguma coisa muito errada. Então pode parar o programa que eu preciso consertar tudo. E assim você continua trabalhando com o seu cálculo do salário.
Então, reparem que eu criei um método privado. Por quê? É uma péssima prática você utilizar o assert para métodos públicos. Porque qualquer pessoa que estiver utilizando o seu código pode fazer a chamada do método calcula salário, caso ele seja público. E se ele for público, você vai estar trabalhando com pessoas que têm um pensamento diferente, que estão utilizando um código que você nunca viu na sua vida. Então, o assert, as boas regras dizem que você deve utilizar quando for privado. Então, nós temos aqui assert salário maior que zero. Então, por que o assert ele é bom? Porque ele geralmente é utilizado durante a fase de desenvolvimento. Quando você joga para produção, o assert ele é ignorado. Na verdade, o assert ele é ignorado por natureza. Você precisa ativá-lo. Então, se nós colocarmos aqui -1000 e executarmos, o nosso código simplesmente vai executar normalmente. Por quê? Porque os asserts eles estão desativados por padrão. O que você faz? Para você ativar o assert, você vem aqui em Run, Edit Configurations, e aqui nas opções da Virtual Machine você vai falar, coloca um tracinho, EA, significa Enable Assertions, ou você pode escrever Enable Assertions. Você tem essas duas opções, mas a palavra EA é mais fácil. Significa que você está habilitando as assertivas. Clique em Apply, OK. Se você apertar Ctrl Shift F10 agora, você vai ter um erro. Não é uma exceção. Assertions não devem ser tratadas. Você pode colocar dentro de um try catch, porém, isso é extremamente errado. Como é um erro, você deve parar o seu código, como ele já parou aqui, e consertar a sua lógica. Por quê? Quando você coloca assert salário maior que zero, você está falando, eu tenho certeza absoluta de que salário sempre será maior do que zero. E o melhor de tudo, quando você coloca esse código em produção, ele está desativado, ou seja, as assertivas estão desativadas. A JVM simplesmente vai ignorar essa linha de código. Então, assertiva sempre garante que o código aqui dentro tem que ser true, porque se for falso, você terá uma assertion error. Não é exception, é error. E caso você queira utilizar para o método público, calc salário, double salário, o que você deveria fazer é if salário for menor do que zero, throw new legal argument exception. Então, caso você utilize o método público, é melhor você lançar uma exceção. Como você está utilizando um método privado e você tem certeza absoluta de que você tem total controle sobre esse argumento que está sendo passado para o parâmetro salário, você pode utilizar asserts. Então, essa é a forma mais simples que tem de fazer o assert. Mas caso você queira, você pode colocar uma mensagem utilizando 2 pontos e uma mensagem. E se executarmos novamente, Ctrl Shift F10, nós vamos ter aqui uma mensagenzinha para a gente. Então, essa mensagem aqui é como se fosse um system out println. Logo, você pode colocar aqui concatenação com variáveis. Logo, se é da mesma forma que o system println, você não pode colocar nenhum tipo de método que não tenha nenhum retorno. Por quê? Porque ele não vai conseguir transformar para uma string. Então, por exemplo, esse salário aqui, ele não tem retorno, ele é void. Logo, você não pode utilizar aqui nos asserts.
Então, dentro do assert é como se fosse um if. Você sempre deverá ter um valor booleano. Então, você pode colocar uma comparação, ou você pode colocar assert true, ou sem parênteses ou com parênteses, ou assert false. E se você for colocar salário mark 0 com ou sem parênteses, também funciona. Então, assertivo é um método de você garantir que o seu código está seguindo o que você presumiu que deveria acontecer. Então, aqui estou falando que eu tenho certeza absoluta de que o salário sempre será maior do que 0. Então, o código é muito menor do que aquele if-else e, por padrão, eles vêm desabilitados. Caso você queira desabilitar, você tem duas opções. Ou você apaga, ou você coloca -DA. Ctrl Shift F10. As assertivas estão desabilitadas explicitamente. Então, Edit Configurations. Então, se você quiser, você também pode habilitar para uma classe específica. Para isso, você faz da mesma forma que você fez para habilitar as assertivas, porém agora você vai colocar 2 pontos e o nome do pacote inteiro mais o nome da classe. Então, ficaria br.com.abc.javacore.p assertions.test, esse é o nome do pacote, mais o nome da classe. Ctrl Shift F10. Nós temos aqui habilitado apenas para essa classe. Caso você queira habilitar para uma classe e desabilitar para uma outra classe, então você habilitar para tudo e desabilitar para uma classe específica, você pode. Vamos copiar isso aqui. Eu estou habilitando as assertivas, Enable Assertions, com esse traço EA. E agora eu vou desabilitar apenas para essa classe. Assert Test. Ctrl Shift F10. Você pode ver que por mais que esteja habilitada, essa classe ela não executou o assert da linha 12 porque nós desabilitamos para ela. Então, você pode ficar brincando de habilitar e desabilitar de acordo com o que você deseja. Outra coisa que que vocês precisam saber é que as assertivas podem ser utilizadas, Na verdade, elas podem ser utilizadas em métodos públicos, mas existe apenas, por exemplo, um caso onde vocês deveriam utilizar métodos públicos. Por exemplo, imagina que você tem aqui dias da semana, int dia, e você tem um switch case 1, case 2, vamos copiar isso aqui, Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D, case 3, case 4, case 5, case 6 e case 2.7. Ctrl Alt L, case 7, 2 pontos. Então imagina que você tem aqui um case dos dias da semana, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Você sabe que os dias da semana só podem ser de 1 a 7. Então, caso um dia diferente seja entrado, o que nós fazíamos antes? Nós colocávamos um default, e nós colocamos aqui, por exemplo, o dia inválido. Mas, na verdade, um salto aqui, dia inválido. Mas o que acontece é que para um sistema que você está planejando, colocar dia inválido talvez não seja uma boa ideia. Por quê? Porque você tem certeza que tem que ser. Se você está trabalhando com os dias da semana, não tem opção. Você tem que trabalhar com o de 1 a 7. Não temos mais dias na semana. Então, o que você pode fazer? É quando você tem certeza absoluta de que essa variável não pode ter um outro valor, aí sim você pode colocar
assert false. Por quê? Porque se você passar um dia da semana diferente e você executar, Ctrl Shift F10, vamos voltar aqui e habilitar as assertivas, só remover esse desabilitar para a classe assert test, Ctrl Shift F10, você vai ter um assertion error. Por quê? Porque de jeito nenhum o dia poderia ser um valor diferente de 1 a 7. Então, por isso que colocamos aqui no default. Caso contrário, você deve utilizar uma das exceções a serem lançadas. Bom, com essa aula nós finalizamos as assertivas. Não é um assunto complicado e é bom para você validar o seu código quando você estiver trabalhando. Outra coisa importante é que a partir do Java 1.4 é que elas foram introduzidas. Se você utilizar uma versão 1.3 do Java, a palavra assert não é uma palavra-chave. Então você poderia declarar variáveis dessa forma. Se fosse até a versão 1.3. Por quê? Porque a palavra reservada assert foi introduzida na versão 1.4. Bom, com essa aula nós finalizamos assim, o básico da orientação a objetos em Java. E a partir da próxima aula nós vamos falar sobre coisas muito mais interessantes. Nós vamos falar sobre os wrappers, vamos falar sobre string, string buffer, banco de dados, collections e muito mais. Então a partir da próxima aula o curso vai ficar um pouquinho mais avançado. Então, espero que vocês estejam acompanhando bem, tenham entendido até agora, porque a partir da próxima aula as coisas vão ficar muito mais divertidas. Então, eu vejo vocês na próxima aula. Até mais.